Espaço Público, a análise e o comentário dos temas que marcam a agenda informativa. Sábado das 10 ao meio-dia, informação de qualidade, melhor democracia. Espaço Público com Carlos Santos. Ora viva, estamos de volta a mais um Espaço Público. A poucos dias de mais um debate no Parlamento, analisamos hoje a situação da Justiça em Cabo Verde. Os relatórios dos Conselhos Superiores das Magistraturas já foram entregues no Parlamento. Nos últimos dias, a Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado tem promovido audições aos atores principais que intervêm no setor da Justiça. De resto, ontem mesmo foram ouvidos o novo Procurador-Geral da República e a Ministra da Justiça. A primeira comissão da Assembleia Nacional também tem-se desdobrado em visitas a instituições e serviços ligados à Justiça e, portanto, julgo que nesta altura estão criadas as condições para um debate que se espera venha a esclarecer os cabo-verdianos no que concerne aos ganhos, mas também sobre os constrangimentos e desafios que se colocam ao setor da Justiça. Olhando para os relatórios do Conselho, ou para o relatório do Conselho Superior de Magistratura Judicial, o ano judicial 2018-2019 registrou um pico de 12.356 entradas de processos nos tribunais. Os processos pendentes mantiveram a tendência decrescente que vem desde 2012, 2013. Os processos em tramitação que em 2017-2018 estavam em 24.026 aumentaram em 2018 para 24.331. Falando dos processos decididos, foram 12.356 processos neste ano judicial, quando no ano passado, 2017-2018, foram 12.051. O maior volume dos processos entrados nos tribunais no ano judicial em referência foram crime, enquanto processos crime, enquanto 42% foram cíveis. Portanto, em termos de processos crime foram 58% e cíveis 42%. O Conselho Superior de Magistratura Judicial traça alguns objetivos para os próximos 3 anos: redução das pendências judiciais em termos quantitativos, redução da morosidade processual em termos qualitativos, melhoramento da organização e gestão dos tribunais e do próprio Conselho Superior de Magistratura Judicial. O relatório recomenda a criação de um plano estratégico para triênio 2019-2021, recrutamento de novos juízes, a instalação de tribunais de pequenas causas, para além do reforço da inspeção judicial. Falemos agora do relatório do Conselho Superior do Ministério Público. De acordo com o documento, mais de metade das procuradorias superaram os objetivos fixados e as metas propostas pelo Ministério Público em mais de 46%, ou seja, a nível do Ministério Público, das 16 procuradorias existentes no país, 15 conseguiram despachar mais processos do que aqueles que entraram. Conclui-se da leitura do relatório que houve uma redução da entrada de processos na ordem dos 26% e foram registados menos homicídios, crimes sexuais, crimes de violência baseada no género, VBG, e o número de pendentes é de 67 mil processos, muito menos do que se registava há 4 anos, que rondava os 102 mil. O relatório, que já está na posse dos deputados e que de algum modo fornece também elementos para o debate sobre o estado da justiça em Cabo Verde, recomenda a instalação do Instituto de Medicina Legal, de modo a realizar exames de DNA ou ADN referentes às 3.397 averiguações oficiosas de paternidade. O documento sugere igualmente a instalação da Direção Central de Investigação Criminal da Polícia Nacional, com afetação de mais elementos na investigação e em regime de dedicação exclusiva. Nesta edição do Espaço Público tentamos então perceber como está neste momento a situação da Justiça em Cabo Verde. São convidados a bastonária da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, a doutora Sofia de Oliveira Lima, que, diga-se, está de saída da liderança da Ordem, e os advogados Hernani Soares, que participa a partir do Mindelo, e João Medina, que entrará dos nossos estúdios no SAL. Devo dizer também que esta semana experimentamos muitas dificuldades em ter gente da Academia e da Magistratura
magistratura judicial. Quanto a si, já sabe, também pode participar através dos nossos números habituais de telefone ou pode também deixar a sua opinião ou fazer perguntas através da nossa página no Facebook. Agradeço então a vossa disponibilidade e presença neste espaço público. Começava por si, a doutora Sofia de Oliveira Lima, bastonária da Ordem dos Advogados. Como é que olha para estes números constantes dos relatórios dos Conselhos Superiores de Magistraturas? Perguntava-lhe se por estes dados podemos chegar à conclusão de que o sistema está a melhorar, a maior celeridade, digamos, na resolução dos litígios. Os tribunais estão a responder mais rapidamente às demandas dos cidadãos, das empresas e do próprio Estado. Muito bom dia, Sr. jornalista Carlos Santos, caros ouvintes e meus colegas, companheiros deste programa. Respondendo à sua pergunta, efetivamente os dois relatórios indicam em números algum indício de melhoria. Os números que já referiu e que imagino que seja um trabalho de muito esforço dos tribunais e de tudo quanto esteja envolvido para aumentar a celeridade processual. Mas isso ainda não é suficiente. A sociedade cabo-verdiana, tanto pessoas singulares como empresas, ainda sentem-se desesperados com a morosidade da justiça. Ainda existe essa desesperança. A justiça cabo-verdiana ainda não satisfaz a sociedade clama por uma justiça célere, que é desejada, que é aquela que está preconizada na nossa Constituição e nas nossas leis. Portanto, estes números, evidentemente que demonstram um indício, mas é um mero indício que não é refletido substancialmente na sociedade e nos advogados, que são quem efetivamente acompanham as partes nas suas lides forenses. Vamos também a conferir as leituras que fazem os nossos dois convidados. Começava pelo Dr. Hernani Soares, que está connosco a partir dos estúdios do Mindelo, olhando assim para esses números. Nós podemos até ficar com uma ideia de que, de facto, tem havido esse esforço por parte das comarcas e da própria Procuradoria em responder mais rapidamente ou com maior celeridade às demandas. Não sei se também é essa a sua leitura, a sua percepção em relação a esses dados constantes nos dois relatórios. Antes de mais, agradecemos o convite formulado. Bom, a pergunta é de fácil resposta. Olha, os números, olhando assim friamente para eles, demonstram alguma evolução, mas a evolução não é aceitável ainda tanto para os cidadãos como para os advogados, como disse a bastonária, que acompanham esses cidadãos. Olha, um exemplo simples. Em 2000, no ano transato, foi ingressado na carreira judicial, da magistratura judicial, mais 7 juízes. Olhando os números, tivemos mais 300 processos resolvidos. Se a média são 300 processos por juízes, com mais 7 juízes vemos um aumento de apenas 300 processos. Isso demonstra claramente que os meios que estão sendo alocados não é esse apenas a solução. O relatório do Ministério Público diz que há um ganho de mais de 50%. Mas e a restante percentagem que é elevada, em que não houve ganhos que são esperados com esses investimentos que são feitos no setor da justiça? Portanto, esses números demonstram que ainda há muito por fazer, demonstram que efetivamente deve-se atacar o problema que existe, que existem magistrados ou existem setores da justiça em que não há produtividade. E quando não há produtividade, deve-se atacar, de facto, lá na origem, onde é que está o problema. Ok? Muito bem, vamos ouvir também a opinião do Dr. João Medina, que está connosco nos estúdios de Lino Ramos, na Ilha do Sal. É a mesma questão, como é que olha para estes números constantes dos relatórios dos Conselhos Superiores, da Magistratura Judicial e também do Ministério Público. O Governo tem falado de investimentos, aliás, os sucessivos governos dizem ter já feito um esforço considerável de investimento, mas ainda os problemas mantêm-se. O Conselho Superior de Magistratura já contratou 16 juízes que neste momento estão em estágio, mais 37 oficiais de justiça, mas, digamos, o descontentamento dos cidadãos continua ainda no nível considerável em relação à performance dos tribunais e do próprio sistema de justiça. Que leitura é que faz destes relatórios?
Muito bom dia, agradeço em primeiro lugar o convite que me foi formulado e gostaria de começar por cumprimentar os colegas daí do Estúdio da Praia e de São Vicente e os senhores ouvintes, obviamente. Os números, as estatísticas, penso que falam por si. Há aqui uma questão que tem a ver com toda a situação da morosidade da justiça. Há o descrédito que a senhora bastonária bem referiu na sua intervenção dos cidadãos pela rápida administração da justiça. Os problemas têm que ser diagnosticados e em larga medida já foram diagnosticados, mas agora penso que é o momento de feito o diagnóstico, efetivamente tomar medidas concretas, portanto, para tentar combater esta questão da morosidade da justiça. Por exemplo, no caso do Sal, em concreto, que é portanto, a comarca onde eu estou inserido, houve um aumento do número de processos pendentes de uma forma geral, portanto, e um aumento do número de processos novos também, quer a nível civil, quer a nível criminal, pese embora, portanto, a nível de jurisdição criminal tenha havido uma diminuição de processos novos. Mas o problema não está na diminuição de novos processos, o problema está nas pendências e no aumento de pendências. Esse é que é o verdadeiro cerne da questão. Relativamente às políticas que me refere aí sobre o combate à morosidade da justiça e, nomeadamente, os esforços que têm estado a ser feitos por parte do Ministério Público, do Governo, no sentido de adotar, portanto, mecanismos concretos para tentar combater estas questões, é preciso ver o seguinte: não é, creio eu, simplesmente pela contratação de novos magistrados e pessoal das secretarias que nós vamos combater o problema. Portanto, é verdade que o Governo tem estado a fazer investimentos nesta matéria, é verdade que quando se fala da contratação de mais de 16 juízes e 30 e tal oficiais de justiça, estamos a falar de uma solução a longo prazo. Portanto, eu se calhar penso que, conciliada a esta solução, deveríamos pensar, para além da contratação destes novos juízes, em primeiro lugar avaliar os já existentes, o acervo de recursos humanos que já temos nas nossas secretarias e nas magistraturas, ver quais são os que estão melhor vocacionados para determinadas funções em detrimento de outras, ver os que estão a acumular funções e não deviam, porque tudo isto afeta a produtividade e contribui para a morosidade da justiça. Portanto, há em primeiro lugar um trabalho de gestão de recursos humanos, creio eu, em algumas secretarias judiciais que precisa de ser feito. Portanto, todos nós sabemos, e é preciso dizê-lo sem pudor, que há funcionários e funcionários. Portanto, basta ter algum contacto com secretarias judiciais para se ter essa percepção. E depois há em determinadas comarcas que, como uma medida complementar, há que dividir as secretarias em secções, portanto, atribuindo uma secção central, uma secção de diligências externas, o que aliás já está consagrado na lei, e só depois, creio eu, portanto, proceder a novas contratações, porque entendo que isso pode até ser mais complicado, depois envolvem avultados recursos do Estado e mexem em matéria orçamental. Portanto, creio que terá de ser um conjunto de medidas e não uma só pontual prevista a médio e longo prazo, a medida escolhida para atacar o problema. Muito bem, disse o Dr. João Medina, o diagnóstico está feito há muito tempo. Avancemos então para as medidas. A Ordem propõe algumas medidas, são medidas recorrentes. Aliás, a Ordem praticamente todos os anos, por altura da abertura do ano judicial ou então deste debate parlamentar, propõe uma série de medidas. Já vamos olhar para as medidas que a Ordem propõe, mas há uma que para já está na atualidade e já fez correr alguns comentários também nas redes sociais e que tem que ver com a tramitação dos processos pela ordem de entrada, a ordem cronológica nas secretarias das comarcas. Perguntava-lhe a doutora Sofia de Oliveira se realmente é uma medida que pode aligeirar de certo modo ou a contribuir para a redução da morosidade, essa tramitação por entrada dos processos. Exatamente, o Governo fez uma proposta de lei da tramitação cronológica para tentar resolver esse problema. É uma tentativa. A intenção é boa. Mas já houve algumas vozes críticas também. Há vozes críticas e tal qual está redigida pode trazer vantagens e desvantagens, mas a intenção de fundo é resolver o problema da celeridade judicial que o sistema, assim como está, não consegue resolver, não está a conseguir resolver. Portanto, é uma medida de gestão processual, de forma que o juiz não tenha a arbitrariedade de decidir o que lhe apetece. A proposta
sugere que cada processo tem um número consoante a sua entrada e assim será resolvido. Os processos como que ficam na fila à espera de sua vez, obviamente. Mas o juiz decide como lhe apetece, porque isto dá-lhe este processo, determinado processo, dá-lhe mesmo menos trabalho, menos esforço de pesquisa, de investigação e de estudo, ou porque há algum interesse também em pegar neste processo em detrimento do outro? Eventualmente, Carlos, mas dizer objetivamente porque cada juiz opta por aquele e não por este processo, só uma inspeção eficaz, como temos repetido recorrentemente, e já falaremos sobre a questão da só uma inspeção eficaz é que podia realmente, com objetividade, dizer porque que há processos que ficam anos, dezenas de anos, acontece, dezenas de anos nos tribunais. Nós não podemos saber qual é a razão subjetiva que está por trás da escolha do juiz. Mas voltando a essa lei da tramitação cronológica, ela tem... Que vantagens é que traz já agora? A vantagem é exatamente de poder de contribuir para uma celeridade processual na medida em que os processos têm o mesmo tratamento na ordem da sua decisão. É essa a grande vantagem. É uma tentativa, pode, como disse o meu colega, a partir do SAL, é um conjunto de medidas que só no seu todo vão ajudar esse problema da morosidade. Não é uma solução definitiva, podemos até vê-la como um paliativo, mas vejo com bons olhos essa proposta de lei da tramitação cronológica. Agora, portanto, não fica na discrecionalidade do juiz. Admitamos, são dois processos idênticos, entram na mesma altura, um é despachado em 6 meses e o outro fica lá 5, 10 anos. Exatamente. Mas, obviamente, que há de haver exceções. A lei tem de prever exceções porque há casos de vida de urgência. Portanto, não é... linear como as pessoas estão a pensar. Há não só providências cautelares, mas há de haver medidas previdenciais para que haja prioridade fundamentada pelas partes ou que o juiz à partida consegue ver da urgência da decisão que deve-se ter em conta. Mas há quem diga também que há aqui uma intromissão por parte do poder público ou político nessa questão de autogestão, já vamos lá, e esse é o problema. Ao avançar com esse modelo. Esse é o problema que, a meu ver, pode existir da forma como a proposta está redigida. O que é que os juízes têm achado? É que isso vai interferir na sua independência. Mas a independência do juiz não pode ser vista na livre escolha do processo que vai decidir. A independência do juiz tem a ver com a sua consciência, a sua convicção, a sua imparcialidade na tomada de decisões e não em escolher processos. A independência dos juízes, nesse aspecto, não está em causa. A meu ver, e como bem disse, é concretamente, o artigo número 7 dessa proposta dá responsabilidades ao Governo e à Assembleia da República nessa matéria em termos de regulamento dos processos. Os outros órgãos de soberania passam a interferir em matéria de gestão processual. A meu ver, essa norma deve ser ponderada sob pena de violar o princípio da separação de poderes e eu duvido até da constitucionalidade dessa norma. Muito bem, vamos também ouvir a opinião dos nossos dois convidados. Começava também nesta matéria pelo Dr. Hernani Soares. Esta é uma medida, esta tramitação cronológica vai de facto resolver muita coisa no sistema ou é um paliativo? Para nós, essa lei é para aplaudir vivamente e seguramente será uma lei muito vantajosa para o nosso sistema judicial. Porque as queixas são sempre sobre o tempo de resposta dos operadores da justiça. Eu começaria pela desvantagem, que é, efetivamente, ao analisar essa proposta de lei, nós continuamos a ver que essa lei não tem sanções efetivas para o não cumprimento da lei. Se olharmos o Código de Processo Civil, ela tem prazos para, por exemplo, proferir uma sentença. Mas, efetivamente, temos casos de tribunais que passam anos, 3, 4, 5 anos, após a feitura de um julgamento, sem sentença. A vantagem é que é reconhecido por todos os operadores da justiça, ao só olhar os relatórios, e até pelos cidadãos, porque já há estudos feitos pelo próprio Ministério da Justiça, em 2002
e até em 2017, que é o mais recente, que a tutela jurisdicional efetiva não existe em Cabo Verde. E com essa lei podemos passar a ter uma tutela jurisdicional efetiva que está previsto na nossa Constituição. Também é a convicção de todos que a justiça em prazo razoável, que é o que a Constituição diz, não existe também em Cabo Verde. Pois falta rapidez na decisão dos processos, falta proximidade dos serviços da justiça aos cidadãos e, acima de tudo, falta o que é o elemento crucial, falta justiça em algumas decisões. Ora, a percepção que eu, e quando ouço muitas pessoas, muitos cidadãos e até empresas, é que a justiça é mau e ela tem uma percentagem elevada de falta de produtividade, de falta de assertividade, de falta de chegada em tempo nas pessoas. Você não pode esperar 3 anos para cobrar uma dívida ou 10 anos para cobrar uma dívida, quando você, em 10 anos, muitas coisas já mudaram e a empresa pode já nem existir. Também é inaceitável que no mesmo tribunal tu tenhas processos ordinários, o mesmo advogado tenha processos em que um é decidido num ano e o outro passa 10 anos sem um despacho. Eu estou a dizer um despacho de notificação, por exemplo, apresentar uma testemunha ou uma notificação para produção de prova. Não há nada. Isso é inaceitável. Obviamente isso leva à convicção de que há processos que são fáceis e há processos que são difíceis e o magistrado não quer pegar nele. Como também é inaceitável uma secretaria, por exemplo, passar mais de 1 ano para citar uma pessoa. Também é inaceitável processos prescreverem na mesa de procuradores, ou também que nós não podemos falar da justiça apenas de Ministério Público e tribunais, podemos falar que um simples pedido de registro numa conservatória passar mais de 1 ano só para se receber um despacho, por exemplo, para corrigir alguma irregularidade. Portanto, a lei de tramitação só trará benefícios para os cidadãos, porque não podemos ficar nesta situação que temos, em que uns processos entram e são resolvidos e os outros ficam a mofar sem data de decisão. Já iremos falar na questão da inspeção judicial, mas eu queria também conferir a opinião do Dr. João Medina em relação a essa proposta do Governo de tramitação dos processos pela ordem de entrada ou cronológica. De que forma é que isso pode pôr em causa a independência dos juízes? Eu creio que os meus colegas já tocaram no certo da questão nas suas intervenções. Efetivamente não está em causa a independência dos juízes. A independência dos juízes ou não é vista, é apreciada numa outra perspectiva, não tem a ver com a introdução. Aliás, nós estamos a falar de uma matéria que tem consagração constitucional. Então esta norma seria constitucional, então esta lei seria inconstitucional. Não parece ser o caso, porque a consagração constitucional advém do direito fundamental dos cidadãos do acesso à justiça. Portanto, aqui o contexto da independência penso que não é relevante. Agora, obviamente, o que é que esta lei tem de positivo? É que quanto mais objetivo e, consequentemente, menos subjetivo for o critério de tramitação dos processos, melhor. Portanto, todos temos a ganhar com a transparência do critério usado para a tramitação dos processos. Já não falando de processos de tramitação normais, portanto, há processos e previdências cautelares que a lei qualifica de urgentes. Portanto, em relação a esses, indica prazos processuais específicos para a realização de determinadas diligências ou decisões. E mesmo nestes casos, esses prazos são ultrapassados algumas vezes. Portanto, mais do que obrigar os tribunais a decidirem os processos que entram em primeiro lugar, há também que cumprir com os timings específicos de cada projeto, de cada processo, de acordo com os prazos já estabelecidos na lei processual. E para aqueles em relação aos quais a lei não estabelece um prazo específico, já agora deixa aqui o repto, tem que o fazer. E com sanções no caso de serem ultrapassados esses prazos, pois se os advogados têm prazos, se os réus têm prazos, se os arguidos nos processos crime têm prazos, se os assistentes têm prazos, se as testemunhas têm prazos, se todos os sujeitos processuais têm prazos e se não os respeitarem têm as sanções processuais e pecuniárias, etc. Portanto, não há um motivo para que a lei processual não consacre também prazos para a decisão.
Aliás, esta proposta de tramitação de processos pela ordem de entrada tem que ser necessariamente acompanhada de outros mecanismos de combate à morosidade da justiça, como por exemplo a questão da inspeção judicial eficaz, que é uma questão que teremos de falar inevitavelmente, é incontornável, porque senão por si só ficará comprometida esta questão da ordem de entrada cronológica, porque repare, nós temos, e é preciso ver, há processos que estão anos e anos em tribunal. São processos que nós os formos ver da perspectiva técnico-jurídica, são os processos que não revestem especial complexidade jurídica. São processos que não têm especial dificuldades de produção de prova e que sem nós sabermos bem porquê, arrastam-se pelos tribunais entre ano e ano. Portanto, e aqui reconduz-se à questão que o meu colega, a doutora Hernani Soares, estava a referir, que é o efeito útil das decisões quando elas são tomadas. Ou seja, quando o tribunal se pronuncia sobre um processo que deu entrada há vários anos atrás, as pessoas estão lá para acatar essa solução. Essa solução, a justiça administrada pelo tribunal, tem um efeito útil na vida das pessoas, das empresas? Essa é que é a questão. Ora, aí está a questão central, de facto, esta justiça que deve ser justa e atempada. Falemos então na questão da inspeção judicial. Aqui já afloramos também o aspecto da produtividade dos juízes, inclusivamente também a questão dos prazos para decisão. A Ordem dos Advogados tem aqui uma interpretação muito especial em relação à questão da inspeção. Pelo menos considera que este modelo que nós temos em Cabo Verde de inspeção judicial, se calhar, já se encontra desfasado. Portanto, e a Ordem propõe, pelo menos a olhar para declarações da senhora bastonária, uma experiência diferente, ou seja, um olhar, uma inspeção externa, nesse caso, pelo menos de não magistrados, e recorrendo-se também à cooperação internacional, que podia ser aqui um auxílio extraordinário na inspeção do nosso sistema judicial. É verdade, Carlos Santos, porque a situação como está, de não existir uma inspeção eficiente e eficaz, de não termos uma inspeção nos termos que a lei a prevê para fiscalizar os tribunais, as secretarias, os magistrados, leva a que se pensa, que se reflita qual será a melhor solução. Mas qual é que é o problema do nosso modelo de inspeção? Para já só temos um inspetor neste momento. Exatamente. Imagina o que é ter um inspetor para fiscalizar todos os tribunais do país, todos os magistrados do país, todas as secretarias judiciais do país. É humanamente impossível. Para aferir da produtividade dos magistrados e para também resolver os problemas disciplinares. Nós temos de ser realistas e dizer as coisas como elas são, que é humanamente impossível. O que é que a lei prevê, e foi uma grande virtude da reforma constitucional de 2010, é de uma inspeção composta por um corpo, por um conjunto de magistrados, um conjunto de oficiais, uma secretaria autónoma, porque sem uma inspeção eficaz não se consegue dizer com objetividade quais são realmente as principais causas da morosidade. E a morosidade é o principal problema da justiça. Nós deduzimos, nós que somos advogados, acompanhamos os processos, nós sabemos de percepções por causa do exercício da nossa profissão, muitas já foram aqui referidas pelos meus colegas, mas é preciso um relatório resultante de uma fiscalização séria, atempada, permanente, para realmente se poder elencar quais são os empecilhos da nossa justiça. E a morosidade é realmente aquele problema que é o problema grave. A Ordem, quando tem acompanhado todos os anos, recorrentemente também noutras circunstâncias, referimos da falta de uma inspeção, nós consideramos uma inspeção praticamente inexistente, tem refletido e sugeriu, já que não temos essa capacidade com o que temos, tendo em conta o meio social em que vivemos, sabemos que é uma tarefa ingrata os colegas avaliarem. Acha que os juízes iam aceitar ser inspecionados por não magistrados, por académicos, por exemplo? Talvez numa primeira... Provavelmente alguém que venha de fora. Sim, era mais fácil aceitar. À partida... Talvez não, a nossa magistratura por natureza é conservadora, está a ver que relativamente a esta lei da tramitação
cronológica já se posicionou praticamente toda ela contra. Não é de toda, porque já falei com magistrados que estão a favor, possivelmente não, mas é preciso resolver o problema. Com agrado ou desagrado dos magistrados, é preciso resolver o problema, porque o país é que perde. Portanto, tendo em conta o status quo, a Ordem refletiu e sugeriu que se mude o modelo, por causa das dificuldades de a própria classe inspecionar-se a si própria, e sugeriu que seja uma inspeção externa, seja por não magistrados, seja mesmo recorrendo a outros países. Esta é uma das medidas que a Ordem propõe, mas também a questão dos tribunais de pequenas causas, também é um processo que se tem vindo a arrastar. Eu queria, antes de passarmos para outros tópicos, ouvir também, ou conhecer o que pensam os outros dois convidados, desta vez pelo Dr. João Medina, esta questão da inspeção judicial. Eu não entendo é como é que ano após ano temos apenas um inspetor, quando a lei, pelo menos que eu saiba, existe 3, um corpo de 3 inspetores. Qual é que é a dificuldade em afetar 4? Está-me a dizer agora a doutora Sofia, 4 inspetores, só temos um, que naturalmente é humanamente impossível fazer todo este trabalho de inspeção pelas comarcas, pelas secretarias. Qual é que é a dificuldade em afetar mais recursos, mais juízes neste serviço de inspeção? Vamos ver uma coisa, esta situação de só ter um inspetor em efetividade de funções de inspeção não é de há 2 ou 3 anos, estamos há mais de uma década nesta situação. Portanto, temos que perceber não só porque é que o modelo legal não está preenchido na prática na sua totalidade, com o número de inspetores e secretários também para coadjuvar nas funções dos inspetores, porque eles sozinhos também não conseguem esgotar as suas funções. Mas, quer dizer, para além disto, também é preciso ver, portanto, os resultados daquele que é o único inspetor. Portanto, sem querer subjetivizar a questão, eu diria quase que precisamos de um inspetor para inspecionar o inspetor, porque depois ficamos também um bocado com a ideia, sem saber o resultado efetivo dessa inspeção. Portanto, sabemos que a priori é uma inspeção deficiente relativamente ao número legalmente previsto de inspetores, portanto do quadro na prática é reduzido para 1. Temos uma natureza como país conflituosa, portanto isso verifica-se pelo aumento do número de processos de tendência geral, verificada nos últimos anos, da comarca de Santo Antão à Brava. Portanto, é preciso, tendo esta tendência, é preciso efetivamente que a justiça ande rápido, e esta questão dos inspetores, para mim é de crucial importância. Portanto, os inspetores têm que ter os mecanismos, as ferramentas necessárias para fazerem o seu trabalho, e para fazer o seu trabalho em espaços, em prazos legalmente definidos. E os resultados desse trabalho têm que de alguma forma serem tornados públicos. Que é para o quê? Para o cidadão entender que efetivamente existe um sistema de inspeção a funcionar. Portanto, não é só a questão do número de inspetores estar reduzido na prática, mas é também a questão do próprio trabalho, tem que haver necessariamente uma vertente pública do resultado desse trabalho de inspeção, porque senão caímos aqui na ingrata qualificação de que o trabalho do inspetor não é feito, e podemos estar a ser injustos com esta situação, mas efetivamente temos que dotar, se o problema forem questões orçamentais, portanto dotar a inspeção de mais meios, quer seja logísticos, quer seja de recursos humanos, enfim, tentar dividir os processos entre vários inspetores dentro de um critério que permita aos processos fluírem mais rapidamente, mas lá está. Aqui também a solução, penso que não será só uma, será sim um conjunto de medidas a serem adotadas. Muito bem, já daremos a palavra aos nossos ouvintes, já temos alguns ouvintes inscritos neste debate sobre a situação da justiça em Cabo Verde, mas também gostaria de conhecer a posição do Dr. Hernani Soares em relação à questão da inspeção. Lendo o relatório do Conselho Superior de Magistratura Judicial, constata-se que há de facto algum trabalho de inspeção, apesar de só existir
um único inspetor, há processos disciplinares que foram instaurados a oficiais de justiça, há pelo menos um instaurado a um juiz, mas não há decisões, ainda não se chegou, digamos, à fase final ou da conclusão desses processos. O que é que pensa em relação à questão da inspeção judicial? Para nós, com certeza que o modelo desenhado nunca foi posto em prática. Aliás, é o próprio Conselho Superior da Magistratura a reconhecer isso, e isso vem de há muitos anos. Não é um problema de hoje. As inspeções que são feitas não são em número desejável. E os colegas já disseram o porquê. Primeiro, porque não há meios humanos para se fazer uma inspeção. Um corpo para inspeção deveria ter 4 juízes para o fazer, só tem um. Está a ver que trabalha em 25% da sua capacidade de funcionamento, logo digamos que a máquina não está a funcionar perfeitamente. Depois, diga-se de passagem que uma inspeção tem que ser algo a ser feito de forma objetiva. Não é? Significa que existem critérios para se avaliar e para se fazer a inspeção. Logo, nós defendemos que a inspeção não deveria ser feita apenas por juízes. Se há critérios objetivos, qualquer cidadão que esteja na capacidade e na competência de conseguir avaliar de acordo com os critérios pré-estabelecidos, poderiam-no fazer. É só vermos uma auditoria a uma empresa, não é feita só pelo contabilista. Um advogado participa junto com o contabilista para se fazer a auditoria, que é, no fundo, uma inspeção às contas da empresa. Portanto, outro problema é que a inspeção não faz apenas a parte para se apurar responsabilidades disciplinares. Também a inspeção, esse serviço de inspeção do Conselho serve para fazer as avaliações aos juízes. E é sabido, na praça pública, que as avaliações nem sempre são bem feitas e o sistema é sempre questionado e criticado pelos próprios juízes. Tanto que há recursos de juízes que não concordaram com as suas más avaliações e recorreram para as instâncias competentes e ganharam esses processos, mas só que, efetivamente, o Conselho ainda não corrigiu essas más avaliações feitas para com os juízes. Portanto, até ali nós vemos o problema da responsabilidade na morosidade. Né? Será que os tribunais superiores são inspecionados? Será que eles respondem perante essa morosidade, essa demora na resposta dos cidadãos? Creio que não. Mas também é preciso tomar boa nota do seguinte. Os problemas da justiça já foram todos diagnosticados, senhor jornalista. Todos os problemas da justiça, desde 2002, que tivemos o primeiro grande estudo, um estudo exaustivo sobre a situação da justiça, e em 2017 quase que se atualiza esse estudo, e as soluções encontradas e propostas por esses estudos não foram acatados na grande parte das suas soluções. Isso demonstra que, efetivamente, foram acatadas algumas, mas a maior parte, é só ler o estudo de 2017 e começa-se dizendo a frustração que se tem ao se fazer aquele estudo de 2017 é que boa parte das medidas de 2002 não foram efetivamente acatados. Muito bem, vamos então fazer uma pausa aqui nestes comentários no estúdio. Recordo que connosco estão a Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados e os advogados João Medina e Hernani Soares, que participam respectivamente nos estúdios do SAL e de São Vicente. Vamos dar agora a palavra aos ouvintes, depois continuaremos aqui com os tópicos alinhavados para este espaço público. Já falamos na tramitação cronológica, agora afloramos a questão de inspeção, precisamente numa altura em que há muitas críticas e denúncias públicas em relação ao desempenho da Justiça e de alguns magistrados, portanto uma questão que vale a pena continuarmos a esmiuçar aqui no espaço público. Vamos dar a palavra, está inscrito em primeiro lugar o ouvinte Elísio Rocha, está a ligar-nos do Porto Novo. Elísio, bom dia. Qual é que é a sua opinião sobre a situação da Justiça em Cabo Verde? Muito bom dia. Olha, a situação da justiça em Cabo Verde não é novidade para todos. Ela carece de mais rapidez e de mais eficácia, não é?
A morosidade não é de todo um problema cabo-verdiano, a morosidade na justiça, mas nós temos que ver pelo nosso meio, com aquilo que nós temos, acho que com os quadros que nós temos, pela população que nós temos, eu acho que é possível fazer melhor. De todo modo, eu queria interferir na questão, primeiramente na questão da inspeção. Eu acho que aqui é preciso ir para o normativo. Não é normal que se prevê 4 inspectores e termos apenas um em funcionalidade, em exercício de funções. Ora, por aí nós podemos ir para um outro campo, que é o campo de conforto. Qualquer indivíduo, qualquer ser humano tem a sua zona de conforto. Se, independentemente de ser juiz ou qualquer profissional, não tem o caráter, não sente o caráter de prestar contas aos outros, ou que não está acima numa determinada zona de conforto, em que não é lhe aplicado qualquer inspeção, ora, nós qualquer indivíduo caímos na zona de conforto, independentemente da nossa função. Portanto, o nosso apelo aqui é para que haja aqui o normativo da normalidade quanto à inspeção. Em segundo lugar, eu creio que a morosidade da justiça em Cabo Verde prende-se também com a qualidade e com a rapidez. A população clama pela rapidez de casos, principalmente dos casos iminentes de caso-bode, mas também pela excessiva flexibilidade da justiça. Quando há um crime que depois a pessoa é julgada, é colocada na prisão, e há essa flexibilidade dessa pessoa sair a menos tempo. E as pessoas, a sociedade cabo-verdiana, clama por essa questão de falta da ineficácia da lei. E é isto é que é o problema grave que nós temos em Cabo Verde. Qualquer indivíduo, quanto a mim, quanto ao professor na minha área de formação, qualquer indivíduo vive por normas. Veja, por exemplo, o bom exemplo que houve em São Vicente, independentemente de não estar de acordo com uma pessoa de determinada idade esteja na cadeia, mas o caso do juiz Anter é um excelente caso para uma sociedade. Porque aquilo que nós sentimos na sociedade é que a partir do momento em que as pessoas aperceberam que afinal se eu comprar algo roubado, crime de receptação, afinal eu posso ir para a cadeia. E isto alargou-se para a sociedade mindelense e alargou-se para todos nós. Afinal eu posso ser punível com determinada atitude. E é isto é que se resiste em Cabo Verde. As pessoas vivem em zona de conforto e as pessoas não se sentem que têm obrigatoriedade com a lei porque elas não se sentem punidas pela lei. Veja agora, por exemplo, estamos a debater muito a questão da lei do álcool, mas a questão é aquilo que nós denominamos de jurisdição de ineficácia da lei. Nós estamos agora com esse fulgor relativamente à lei do álcool, mas pela história que nós temos em relação a essas questões, ela vai passar num quadro de 6 meses, e já estamos a sentir que não. E a sociedade sente não, é só uma lei, é só uma lei. Elísio vai ter que terminar. Exato. Bom, eu quero ficar por aqui, apelamos o seguinte, a justiça, mais do que aquilo que é elaborado, é pela sua eficácia. Se nós não tivermos eficácia da lei, ela é constituinte todos os dias, então não vale a pena nós debatermos a questão da justiça em Cabo Verde. Temos é que ter a nossa atitude, nós todos, saber que ela tem que ser permanente e ela tem que ser assumida por todos. Muito obrigado. Obrigado nós então por esta participação. O ouvinte Elísio Rocha ligou-nos do Porto Novo. Está agora em linha a ouvinte Helena Fontes. Ela também conhece este sistema, uma vez que exerce a advocacia. Helena, bom dia. Qual é que é a sua opinião sobre o sistema, a situação atual da justiça em Cabo Verde? Bom dia aos seus convidados. Eu já não exerço a advocacia, relacionamento de tudo, porque eu sou contra esse sistema desde a década de 90. Eu vi muita coisa feia, mas bom dia aos seus convidados. Antes de mais, desta vez tem no painel uma senhora, de acordo com a lei da paridade. Eu queria dar os parabéns também ao novo Procurador da República, o Dr. Andinho. Helena, estamos a ouvi-la com alguns cortes. Provavelmente está em alguns... Está-me a ouvir? Estamos a ouvi-la, sim. Agora sim. Eu estava a dizer, eu queria dar parabéns, em primeiro lugar, ao novo Procurador-Geral da República, o Dr. Ladinho, à nossa Polícia Nacional, não, os operacionais, não é? As chefias, não. E também ao Tribunal Santa Catarina. Bom, vamos lá ao caso da morosidade. Eu tenho uma divisa de vida que é pensar, analisar e agir. Vamos lá pensar. Em 2016, extinguiram as casas do direito. Faziam um grande papel. Transferiram para os municípios. Eu queria saber qual é o balanço ao terem extinto, em termos desse governo, as casas de direito, que faziam um grande papel, informação jurídica, se isso não contribui agora para o aumento da morosidade. Quanto à questão da tramitação cronológica, essa proposta, eu acho que, pronto, é uma coisa lógica, não precisa estar na lei, mas pronto.
Como disse o outro ouvinte, há coisas que têm que ser aplicadas, mas não é preciso ter leis, não é? É uma questão de bom senso, é uma questão de saber noção de gestão. Primeira que entra, primeira que sai. Não é? Pronto. Outra questão que eu queria trazer à lista tem a ver com a reforma que foi feita em 92, 93 do século passado, quando extinguiram os tribunais de zona, os tribunais populares, aquilo que for, que trabalhava com as tais bagatelinhas penais, não é? E esses casos todos foram todos para os tribunais comuns, que acumulou, assim como acabaram com a Comissão de Litígio de Trabalho, que me vai. E o que é que temos agora? Vamos andar para trás. Agora está-se a propor que se crie, ou seja, já criaram esses tais tribunais de pequenas causas. Está a ver? Andamos para frente e para trás, como um caranguejo. Pronto. Agora, em relação à morosidade, também queria falar, o que me faz mais dor é ver processos laborais suspensos no Supremo há mais de 10 anos para resolver. Processos laborais em que as pessoas são despedidas sem justa causa ficam 10 anos com vida suspensa. Não pode ser. Pronto. Em relação à questão dos juízes, eles têm que ter prazo para proferirem sentenças. E se não cumprirem o prazo, têm que ser penalizados. Ninguém está acima da lei. Bom dia, obrigada. Obrigado, Helena Fontes, por esta participação aqui no Espaço Público. Vamos terminar esta primeira ronda de intervenção dos nossos ouvintes, com o ouvinte Raus Gonçalves, ouvinte habitual deste Espaço Público, está a ligar-nos de São Vicente. Olá, Raus, bom dia. Olá, Carlos, muito bom dia e um abraço forte aos seus convidados. Carlos, o problema da justiça quase é o problema que é mais debatido no país. Carlos, já basta de falar da justiça, já basta de deliberações parlamentares, já basta de tentar convencer que há melhorias na nossa justiça. Os governos têm feito um esforço imenso, todos os governos, investimentos financeiros, estruturais, mas sem resultados, é isso. A doença é crónica. E os atores da justiça sabem como diagnosticar as doenças. Carlos, aquilo que ouvi dos seus convidados, eles também sabem qual é o problema. O problema é o capital humano. Se ninguém que faz parte da máquina judicial e os governos aceitarem, investigarem e responsabilizarem aqueles que usem a justiça como algo ilícito e até a prática de corrupção, Carlos, não vamos a lugar nenhum. Carlos, o governo tem que fazer inspeção temporária nas secretarias. Ali que reside tudo, ali nas secretarias. Pois é aí que a causa da morosidade se mora. Enquanto a justiça estiver nessa situação, podemos dizer que não há democracia, não há desenvolvimento, porque a diapasão da nossa Constituição em que pertencemos, somos um país de direito democrático. Carlos, parece-me que a justiça como está é de agrado de alguns políticos e até de alguns governantes. Eu sei, tu sabes, eles sabem onde atacar para pôr cobra a essa situação. Carlos, eu tenho um problema que já participei várias vezes. Eu tenho acesso no tribunal, aqui em São Vicente, desde 2002. Esse processo foi retido. Eu ganhei esse processo. Esse processo foi retido aqui na comarca de São Vicente, na secretaria. Identifiquei a pessoa. Eles sabem que é. Essa pessoa continua no trabalho. E esse é um ato de corrupção. Não tem outro nome. Esse processo está no Supremo Tribunal. Eu não sei a espera de quê. Eu e a minha família estamos desde 2003. Eu estou sem vencimento. Esse processo entrou na comarca, aliás, entrou no Supremo em novembro de 2017. Isso é grave. Por exemplo, desde 2002. O processo foi julgado em 2011. O processo foi retido aqui por uma funcionária. Digo isso e tenho provas. Esse processo só subiu para o Supremo Tribunal da Justiça em novembro de 2017. Essa situação a ministra sabe. Quem de direito da Justiça sabe disso. E essa funcionária continua no trabalho. Esse processo continua em lugar incerto. Eu considero que o Amadeu, eu não quero entrar nesse caso, mas o Amadeu, por tudo aquilo que tem dito dos magistrados, por tudo aquilo que ele tem a coragem de dizer, eu penso que ou o governo tem que atacar esse mal, ou então o governo está a colaborar
para que tenhamos uma justiça corrupta. Bom dia a todos. Temos bons magistrados. Aqui em São Vicente tiramos chapéu para o advogado interno. A advocacia não é o problema. Perdemos o contacto, infelizmente, com este ouvinte. Raul Gonçalves também já tinha esgotado o seu tempo. Fica o essencial do seu pensamento ou da sua opinião ou posição expendida aqui neste espaço público. Vamos tentar responder ou fazer alguns comentários em relação àquilo que disseram os nossos ouvintes. Começava pela doutora Sofia de Oliveira Lima, bastonária da Ordem dos Advogados. A nossa ouvinte Helena Fontes perguntou pelas casas de direito que desapareceram. Juntava a isso também agora a questão do patrocínio judicial. Aliás, o Governo destaca isso como uma prioridade para o setor da justiça, no sentido de aproximar a justiça dos cidadãos, ter um modelo de patrocínio judicial mais condizente até com as pessoas que não têm posses para arcar com as custas e com os preparos judiciais, e fala na questão dos tribunais de pequenas causas, lembrando que havia antes os tribunais de zona. Não sei por onde é que quero começar. Bem, antes de responder às questões concretas, o Carlos Santos designou a doutora Helena Fontes como prioritária nas suas respostas. Quero só constatar que quando se ouve um cidadão como foi o Raul Gonçalves e o Elísio Rocha, o Raul Gonçalves como uma parte prejudicada pela nossa justiça, por um caso que ele designou de corrupção. O Raul Gonçalves já coloca essa questão, o programa existe há 10 anos, este programa, e há 10 anos que ele coloca de facto esta questão. Quando ouvimos esses casos, para nós não são novidades. Pelas contas que fiz, de 2002 a 2017, o processo do Sr. Raul ficou empatado 15 anos. Temos casos até mais graves. Mas quando se ouve essas denúncias, é que para nós é quase que corriqueiro, pode-se ver que realmente a sociedade não está satisfeita com a justiça que tem e por isso sente-se desesperada. Respondendo às questões sobre as casas de direito, as casas de direito tinham uma vocação no seu início, na sua origem, de trazer o direito para as populações, ou seja, de combater a literacia jurídica, de informar as pessoas dos temas jurídicos dos seus direitos. Teve um percurso diferente daquele que foi projetado e veio a ser transformou-se em casas de aconselhamento jurídico. As pessoas iam lá fazer as suas consultas e tinham os seus aconselhamentos. Não há registros de que isso tenha contribuído para a diminuição da morosidade, porque as casas de direito existiram na década de 2000 e nessa década não houve diminuição de dependências. Inclusivamente, a constatação, não é uma percepção, enquanto advogados, a constatação que tivemos quando funcionavam é que muitas vezes as suas atividades não tinham eficácia no sentido de quando não podiam decidir, podiam chegar a acordos, podiam fazer o papel de mediação, mas muitas vezes esses acordos não eram cumpridos pelas partes que se recorreram às casas de direito exatamente por não se lhes reconhecer jurisdição. Diziam, não é tribunal, eu não vou cumprir o que eu acordei. Portanto, não tiveram essa eficácia que se lhes pretende dar, mas também constituíram um custo avultadíssimo para o Estado. Em Cabo Verde chegaram a ser criadas 22 casas de direito, às custas do Estado nas suas despesas de logísticas, de prestadores desse serviço e de funcionamento. O orçamento era demasiado pesado perante a eficácia dessas questões. Então, o atual governo optou por Exato, esse modelo foi descontinuado, agora é a alternativa. Optou por outro modelo. A Casa de Direito não tinha vocação para assistência judiciária. A assistência judiciária é o patrocínio nos tribunais por parte do Estado de pessoas que não têm meios para arcar com custas dos honorários de advogados. A assistência judiciária sempre foi e continua a ser feita pela Ordem dos Advogados, que nomeia os defensores oficiosos e segue todo o processo até ao respectivo pagamento, sendo até agora intermediária desse pagamento, mas vai deixar de o ser. Nesse nível da assistência judiciária, quando iniciamos o nosso mandato, foi uma luta que veio a público, a Ordem dos Advogados reagiu perante decisões do Governo,
E passados estes 3 anos conseguimos ultrapassar as dificuldades iniciais. Hoje ainda há muito que fazer, como sempre, tudo tem melhorias permanentes a se fazer, mas hoje o orçamento é suficiente, ou tendencialmente suficiente. Os montantes para os defensores aumentaram ligeiramente e pela primeira vez esses pagamentos são feitos numa tempestividade razoável. Para ter uma ideia, antes tínhamos atrasos de 2 e de 3 anos de pagamentos das oficiosas aos respectivos prestadores. Hoje o Ministério está a desembolsar o pagamento correspondente ao primeiro semestre de 2019. E o que vai facilitar esse percurso de melhoria é uma plataforma digital que vai passar a controlar, vai dotar de maior transparência, desde as nomeações, que passarão a ser feitas apenas pela Ordem dos Advogados, até ao respectivo pagamento. Isso vai começar agora no novo ano judicial? Já entrou em vigor, mas está na fase de alimentação de dados e isso tudo. A informação jurídica, o Governo optou por um modelo de bilateralmente manter um sistema com organizações vocacionadas para questões sociais, como o RAB e outras, e com as autarquias. Aí a Ordem dos Advogados não tem tido intervenção, que até achamos que devia ter, porque a Ordem dos Advogados porque essa informação jurídica pensamos que é aconselhamento, e a Ordem dos Advogados é que deve dizer quem são as pessoas que estão aptas a dar aconselhamento jurídico. Temos que avançar em relação aos tribunais de pequenas causas. Os tribunais de pequenas causas vão descongestionar as comarcas, porque Mas há anos que se fala nisso. Exatamente. É a falta de pôr na prática ou de implementar as recomendações dos estudos anteriores, como disse o meu colega Dr. Hernani Soares. Essa recomendação vem de 2002 e tem o condão de descongestionar os tribunais de questões mais simples, que podem ser decididas num tempo mais célere e com isso os magistrados concentrarem-se nos processos de maior complexidade. Não se comparam com os tribunais de zona que a Helena Fontes referiu. Era uma época diferente e por isso não havia magistrados com formação em direito e essa justiça era feita pelo povo. Eram pessoas que não tinham formação jurídica. Portanto, imagino que pudesse carecer da técnica jurídica para as decisões mais acertadas. Acho que a ideia dessa comparação é que o tribunal era mais próximo das pessoas, era inframunicipal. Nesse sentido, era mais próximo, mas não sabemos da tecnicidade das suas decisões. Muito bem, vamos também ouvir os comentários dos nossos 2 convidados que estão nos estúdios no Sali do Mindelo. Dr. Hernani Soares, tem algum aspecto aqui trazido pelos nossos ouvintes que gostaria de comentar? Sim, particularmente em relação à assistência judiciária, eu diria o seguinte. Ora, a qualidade desejada na assistência judiciária é que tem sido questionada. Não podemos dizer que o Estado não garante, o Estado sim tem garantido assistência judiciária, contudo o Estado não paga o valor devido pelo trabalho. Não é? O Estado atribui uma compensação pelo serviço prestado pelo advogado, mas esse serviço tem sido prestado basicamente por advogados estagiários, o que naturalmente os advogados mais experientes muitas vezes não participam do serviço de assistência judiciária garantido pelo Estado. E isso é uma crítica que os estudos têm sido apontados, é que os advogados experientes normalmente não querem prestar assistência judiciária. Esse problema já foi debatido em Portugal e está a ser ainda debatido, que é a questão do pagamento devido. Repare que eu, quando vou ao tribunal prestar uma assistência judiciária, qual é a diferença de trabalhar num processo, vamos supor, de divórcio, como assistência judiciária, qual é a diferença de prestar como um advogado constituído? O serviço é o mesmo, mas o valor atribuído não é o mesmo. Outra questão são dos tribunais de zona ou de pequenas causas. Eu, nesse aspecto, sou contra a existência de tribunais de pequenas causas, porque para mim existe uma causa. Não temos que qualificar se é pequena ou se é grande, existe uma causa que deve ser resolvida. E voltamos novamente ao busilis da questão.
que é as questões são decididas ou não em prazo razoável, que é o termo utilizado pela Constituição. Não são. Portanto, ter tribunais de pequenas causas, você vai voltar depois ao mesmo, que é entupimento desses tribunais de pequenas causas com muitos processos que não são resolvidos. Porquê? Porque vai haver aqueles processos que entraram em vamos supor, em 2020 são resolvidos, depois vai-se entrar no outro marasmo que já está apontado. Depois, por último, as casas do direito. Elas, efetivamente, os estudos demonstraram que havia até uma boa aceitação por parte dos cidadãos, que os qualificaram com bom desempenho, mas o efeito prático que temos que ver é que as casas do direito eram de mediação. Então, muitos assuntos não eram efetivamente resolvidos. Existia-se, sim, aquela mediação, depois já eram remetidos para assistência judiciária. Eu chamava as casas do direito uma primeira instância de resolução, mas que, no fundo, não tinha o efeito prático que é desejável para a justiça. E, por último, nós devemos dizer que a questão que um cidadão aqui referiu, que são o capital humano. Nós temos, efetivamente, que tirar responsabilidades do capital humano que está operacionalizando o setor da justiça. Okay. Vamos ouvir também as opiniões, aliás, os comentários do Dr. João Medina. Não sei se segue a mesma linha do Dr. Hernani Soares em relação aos tribunais de pequenas causas, e gostaria também de o ouvir em relação aos meios alternativos de mediação de litígios, a tal arbitragem que não se aplica muito aqui em Cabo Verde. Carlos Santos, vamos ver uma coisa. Bom, para já subscrevo na íntegra a opinião dos meus colegas, e gostaria de deixar aqui dois pontos, creio eu, fulcrais, e que foram, digamos, o denominador comum das três intervenções dos ouvintes. Em primeiro lugar, a nossa sociedade ainda tem um bocado a convicção, e isto não é um trabalho que se consiga fazer de um momento para o outro, portanto é um trabalho geracional, digamos assim. Tenho a convicção, dizia eu, de que a justiça ainda é a que vem do Tribunal Judicial. Portanto, aqui a questão da mediação como resolução alternativa de conflito, a arbitragem, aí como referiu, é preciso que primeiro que as pessoas, num primeiro momento, queiram submeter a resolução dos seus conflitos a esse tipo de jurisdições voluntárias. Portanto, e não é isso que se verifica. Não é isso que se verifica. As pessoas recorrentemente procuram o tribunal para resolver as suas questões. E aqui também há que tecer uma crítica, de uma forma geral também, à classe dos advogados, porque muitas vezes, creio eu, não tenho muita experiência, mas já tenho alguma na advocacia, tenho a ideia de que há muitos litígios que poderiam e deveriam ser resolvidos nos nossos escritórios, primeiro. Há de uma forma geral, há uma ideia de que ao primeiro fracasso de uma tentativa de conciliação, ainda numa fase extrajudicial, não se esforça mais, as partes não são mais mobilizadas para tentar um acordo extrajudicial. Remete-se para tribunal e nós sabemos qual é que é a situação, na maior parte dos casos, quando o processo é remetido para tribunal e aguarda uma decisão judicial. Portanto, aqui esta convicção de que a justiça é que vem do tribunal, nós temos que saber trabalhar isto no sentido de permitir a resolução de conflitos por meios alternativos. Portanto, isto é a favor da rapidez, de certa forma também vai descomprimir os tribunais de processos novos e de litígios, mas tudo isto que nós estamos aqui a falar e o que os colegas referiram nas intervenções deles já resultam das recomendações dos estudos desde 2002. Portanto, nada disto é novo. Não há aqui um elemento novo na equação que obriga que nós reformulemos ou diagnostiquemos novos problemas, porque esses já estão identificados. Uma outra questão que também é transversal à intervenção de todos os colegas é o descrédito no setor da justiça no geral. Quando se fala que os tribunais demoram a emitir uma decisão, fala-se do tribunal fala-se da justiça no sentido geral. Portanto, ou seja, quando se diz a justiça não funciona, não é? Quando a pessoa não tem uma decisão em tempo útil do litígio que submeteu a um tribunal, diz-se logo a justiça, há convicção de que a justiça não funciona. Mas, atenção, a justiça é feita por vários atores.
Ok? Portanto, nós temos os juízes, temos os procuradores, temos as partes, temos os advogados, e esta questão do setor da justiça, a ideia do setor da justiça não estar a conseguir dar resposta e de surgirem reclamações como a do Sr. Rausso Gonçalves recorrentemente, e como referiu a Sra. Bastonária, bem há situações, infelizmente, bem mais gravosas, põe em causa todo o setor da justiça. Isso não é correto. Não é correto, porque nós estamos a generalizar um setor que é composto por várias classes profissionais. E essas várias classes profissionais, com falhas, sem dúvida, mas acabam por ser incluídas na decisão tardia dos tribunais. Portanto, aqui é preciso entender que uma decisão tardia de um tribunal tem um impacto não só no processo, tem impacto na sociedade, tem impacto na vida dos cidadãos e tem impacto também nas outras classes jurídicas que contribuem para a rápida resolução do litígio. Portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida na questão da morosidade da justiça que tem que ser combatida porque acaba por contaminar a imagem e a intervenção e o esforço e o trabalho dos restantes intervenientes processuais. Muito bem, vamos então a esgotar a lista de inscritos nesta segunda ronda. Está inscrita em primeiro lugar a ouvinte Bela Guiar, está a ligar-nos aqui da Praia. Olá, Bela, bom dia. Bom, pessoal, boa noite. Bom, ao que parece, temos aqui alguma... Está em linha o Sr. Carlos Lopes primeiro. Primeiro vamos ouvir o Carlos Lopes, está a ligar-nos de São Vicente. Bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi-lo, faça favor. Quando é o tema que está a ser debatido agora? Justiça de Cabo Verde é só para os fiscais. Não é que não tem justiça, qual se chave, marca se chave é morosidade. Morosidade é a palavra-chave que há nos tribunais. Justiça de Cabo Verde. Caça só irmãos e deixa escapar os lobos. Não é só nós que é cercar só ali, é vontade ali. Então, precisa dizer, qual é que dá um licença também, vão ficar impune também. Um concreto na Cabo Verde vão ficar impune, sobre a impunidade também. Quando Lula da Silva, Sócrates, tive abraço com a justiça portuguesa e Brasil. Mas em Cabo Verde não tem muitos Sócrates, nem impunidade. Nem impunidade. Justiça. Aos amigos, o favor da lei. Até quando quiser dizer assim, nunca também tem justiça. Aos inimigos, o rigor da lei. Nunca poder ter justiça de Cabo Verde dessa forma assim. O setor da justiça está corrompido pelos malandrinhos e endinheirados. Agora te perguntando, deixa eu perguntar ali. Qual é a diferença de uma denúncia de capital, feita na capital, e um feito em Mindelo? Caso que ele rapariga fazer aquela denúncia de abuso policial na esquadra, procuradoria agir muito rápido. Mas mesmo que tenha denúncia de São Vicente, não só vez que fazer denúncia contra abuso policial, inclusive tem ameaça de morte para agente policial, nunca o Ministério Público São Vicente não nenhuma deles. Se nunca está a fazer denúncia, não podia correr à morte, não podia correr na sepultura. Então me está a perguntar qual é a diferença de uma denúncia feita na capital e um feito na Mindelo. Então, um de esperar que o procurador deve caçar todos os pardais e lobos também. E também, quanto à impunidade no seio da polícia, que praticar melhor, tem que ser responsável. Se não pode haver uma organização policial que também as pessoas de morte e ficar em impunidade. Que pode. Então, de modo que a justiça está de mal a pior. Tudo antes desse programa que é esse debate de justiça. Debate de justiça parece aquele 2 dias de parlamento 3 dias, mas caso a história não muda nada. Ok, Carlos. Muito bem, Carlos Lopes, obrigado então por esta participação. Agora sim está em linha ouvinte Bela Guiar, bom dia. Alô, bom dia, sou jornalista e bom dia seus convidados. Bom, falando de justiça na Cabo Verde, a população está agastada. Para modelo no tronco conclusão, uma justiça na Cabo Verde está sem controle. Mas está riba de Nordeste, riba povo, riba presidente, riba governo. Por que ainda justifica isso? Mas está sem controle. Anterior Procurador-Geral da República levanta uma expectativa na população, não só naqueles familiares de que as crianças que desaparecem. Como eu falei, mas tudo indicava, mas estava vivo. E bem, que houve insatisfação, que houve nada. Por isso que ainda foi sem controle, é que tem satisfação para ninguém. Minha amigo, não tem que personalizar a coisa. Já tem 17 anos
com um processo no Supremo para na Sociedade de Desenvolvimento Turístico de Boa Vista está espera esses direitos. Nem para a pergunta, 17 anos está espera. Hora que me fala que ali tem milhares. Por isso que está falando a justiça está sem controle. Tudo que diz respeito a desvio ou suspeita de desvio de bens do Estado que pertence ao povo cabo-verdiano, nunca se está fazendo justiça. Quem diz que estava assim? Não, o governo tem isso controlado. Não, o governo que tem justiça controle para coisíssima nenhuma. Esse que está fazendo. Quer fazer 1, 2, 3 particulares, se calhar, muita pensa para intimidar alguns alguém. Nunca esta põe mão. A única coisa que nosso povo cabo-verdiano está sentindo, está olhando, não será assaltado, agredido para bandidos na rua, está chegando na tribunal, está dando tiro, está bem, está continua a assaltar alguém. Que é a única justiça que não está na governo. Assaltante está à vontade, para eu sair que o tribunal está por tiro, está bem em casa. Justiça nunca tem controle, está fazendo aquilo que se crê, povo só está sofre, está queixa, mas tem uma sensação, mas está põe para a população fazer justiça com seu mão, para uma boa com alguém difamar, caluniar, recorre a justiça, é bom. Mas a hora que você tem 3, 4, 5, 6 anos, nada, que a mesma pessoa continua a fazer a mesma coisa, que tem justiça, ou você perde controle, ou também está a fazer justiça com o bom. Aquele que acha uma justiça cabo-verdiana, mensa gastado, que vale a pena para ir mais, está por cima da carne seca, esse que se liga a ninguém, é hora de você só te chora, te pedir mais dinheiro, mais bens, mais que ali, todo dia que Deus põe na cruz. Nem se você pensa que país que está, se dinheiro tem, enquanto não mexe mais dinheiro, na saúde, na educação, agora na justiça, tudo que ele dado, nenhum nunca que essa chega, justiça que essa faz. Como é que é possível alguém que tem 17 anos, tá espera 6 direitos? Como é que escreve pessoas? Depois Deus fala na lado pela cobra, parece-me que ele quer escrever. Portanto, pode pedir justiça na cor verde, que vale a pena, está gastado, nunca queria nem falar, nunca quer pensar, nunca está por dentro de ti ou coisa, mas não fica às vezes que olha aquela gravação de Amadeu Oliveira, não pensa, mas Amadeu Oliveira tem razão. E depois não fica a pensar, todo o povo pode ver, como que Amadeu que aprendido. Tudo que ele diz, Amadeu falta de justiça que passa todo o limite. Não é que aprender. Se era um ladrão de galinha ou milha, não vai para cadeia, beijo no mundo. Por que Amadeu acaba em cadeia com tudo que ele quer falar? É para mãe ter razão. A coisa fica mais que claro. Bom dia, bom fim de semana. Obrigado então, Bela Guiar, por esta participação aqui no Espaço Público. Vamos terminar esta segunda e última ronda de intervenção dos ouvintes. Está a ligar-nos do Sal a ouvinte Ludovina Feial. Bom dia. Bom dia, Carlos Santos. Bom dia para o programa de hoje. Estou contente com o programa de vocês hoje na rádio. A mim é o seguinte, eu sou justiça na Casa Verde, que tem. Agora, poder que tem, mas para quem está poder pegar um advogado, tem justiça pegar para cuidar, que tem. O menino tem ferida na costa, meu irmão Antônio Roberto Carlos, mas que Rafael, que era funcionário de Salmar, também, a gente está no Salmar, ganhou processo no tribunal, e meus colegas, processo por entrar, nem suplente de justiça na praia, nunca feito suplente. Meu irmão tem 8 anos para morrer, nunca processo para ser. E tem mais. Na Cabo Verde, justiça que tem potência. Pouco policial que está abusando as pessoas. Tem policial que está civil, que está no lugar, a tudo que se crê, as pessoas agir, as pessoas piquete também estão no corte, um voto, está na casa, está ponta pé. Nada que tem. E depois, a gente tem no rosto, exigir mais dinheiro, como a gente também mais pequeno, enquanto está num banho que tem direito. Agora, só que as pessoas estão agora, não tem pedido. Se ele está por de Cabo Verde, para ajudar na justiça natal, na Cabo Verde, que tem? Agora, poder ter, mas por modo que está falando, que tem que poder pôr um outro lugar. Agora, se o cuidado dizer na Estado, se ele dizer da tribunal, que poder fazer, não recebemos só a ficar na cadeia, porque não poder pagar. Mas se o Estado dizer que está pagando, ninguém te obriga a Estado a pagar. Por quê? Porque nós tudo tem direito. Nós estamos num país livre e democrático. Vou fazer mais do que fazer mal, mas tudo sempre mais do que fazer mal. Agora, só que assim. Porque nós temos que trabalhar para a Liga da Justiça, mas não nunca se fazer irmão, que tem dia de um sistema, para que dia como morrer. Agora, se não tem que pagar o dia do meu irmão, tem 3 situações para receber o que é seu. Mas que assim, se o suplente é 3 mil pessoas, mas se
o Estado está a perder, o Estado tem que pagar. O Estado tem que pagar capital na gaveta. Mas se você tem que pagar capital fora automaticamente. E continuação de um bom dia e bom trabalho. Obrigado então por esta participação. Fechamos esta ronda de intervenção dos ouvintes hoje aqui no Espaço Público. Não sei se os nossos convidados querem tecer algum comentário em relação àquilo que acabam de dizer os ouvintes ou se avançaríamos para outros tópicos aqui. Já falamos na questão da tramitação cronológica, já falamos na inspeção em todas as instâncias, tribunais de pequenas causas, e há um outro aspecto que tem que ver também com a tramitação eletrónica dos processos. É mais um dossiê também que tem vindo a arrastar-se, o Sistema de Informação da Justiça. Parece-me que ao nível dos processos, do processo penal, está avançado mais do que no civil. Importa aqui perguntar ou saber de que forma é que esse sistema de informação da justiça irá contribuir para melhorar todo o sistema, para reduzir a morosidade da justiça ou então para o cidadão também. Não sei se será para o cidadão ou se para os atores que intervêm neste processo, para poderem acompanhar, no fundo, todo o desenrolar dos processos, em que pé é que está um determinado processo, de que forma é que isto irá contribuir para melhorar este sistema. Bem, o relatório do Conselho Superior da Magistratura Judicial é um bocadinho lacónico quanto às dificuldades que constata encontrar para pôr na prática integralmente o sistema de informação informático da Justiça, que já custou muito dinheiro ao Estado e que já está há 11 anos... Parece que tem que haver um corpo de funcionários também, um quadro de pessoal para isso. Fala em barreiras. O relatório fala em barreiras relativamente à adesão por parte dos magistrados. Até diz que a adesão tem sido fraca, que os magistrados mais jovens, por razões óbvias, têm mais facilidade em aceitar o sistema e que os outros nem por isso. E também há um corpo de técnicos informáticos que estará disponível, porque é tecnologia, inclusivamente o Estado já gastou verba com mestrados de 5 engenheiros informáticos em Aveiro, que é a universidade que criou esse sistema. A nosso ver, e a Ordem tem sempre... Vai ser a mais-valia desse sistema? A mais-valia vai ser sempre, lá está, uma tentativa de se avançar quanto à morosidade, porque os processos vão passar a tramitar digitalmente. Ou seja, no seu escritório, através de um clique, passa a consultar um processo, passa a enviar os articulados, os prazos dos advogados que são muito rígidos e cujo incumprimento pode levar à desgraça do processo, passam até à meia-noite, em vez de ser até a hora de funcionamento dos tribunais. Mas o importante é que, com essas novas tecnologias, à distância de um clique, passa o processo a tramitar, logicamente, com mais celeridade. Mas isso também não é só pôr em prática, é preciso termos internet, as estruturas também devem ser boas, internet de banda larga e gabinetes técnicos em todos os tribunais, não pode haver cortes e esse tipo de coisas. Mas já se gastou muito e há 11 anos que se está nesse processo que já se devia estar na prática. Portanto, o advogado pode ver a qualquer momento em que fase é que se encontra o processo. Exatamente. E tem um cartão digital, pode ver, pode intervir no processo a partir do seu escritório. Pode? De que forma? Tem um cartão com a assinatura digital, enviando as peças processuais que, em vez de entrarem em papel, irão por internet. Portanto, isso não vai substituir agora as secretarias? Não vai substituir e numa primeira fase prevê-se a dualidade do sistema. A digital por um lado e a física por outro, e incentiva-se a opção, porque vai ser a opção voluntária por parte dos advogados, incentiva-se com a diminuição das custas. Muito bem, não sei se os colegas, os outros convidados, melhor dizendo, querem também fazer algum comentário. Instante, a ouvinte Bela Guiar, aqui a sua opinião é que a Justiça está sem controle, está acima de tudo e todos, que os atores judiciais não têm contas a prestar a ninguém, nem mesmo ao Governo, maiormente e muito menos aos cidadãos. Se querem fazer comentário ou se falariam também nessa questão do sistema de informação da Justiça e até
o programa do Governo vai mais longe, que é no sentido de integrar esse sistema, depois com as polícias, a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária, com o registro e notariados. Notariado, não sei se querem falar também sobre isso. Permita-me o Dr. João Medina intervir primeiro. Veja, a senhora Bela Guiar falou de um caso singular, né? Um caso subjetivo, mas é a percepção dela. Contudo, nós podemos dizer que quando o cidadão tem essa percepção de que a justiça está acima de tudo, eu creio que aqui não, em bom rigor, não é verdade. Até porque todos os anos é publicado os relatórios dos conselhos que demonstram prestação de contas. Os governos já fizeram estudos, demonstra também uma certa preocupação. Agora, a questão é que não tem sido posta em causa, posta em prática, as soluções que são apontadas. Algumas são incorporadas, mas a maior parte delas não são efetivamente postas em prática. O que se deve fazer é elencar, podemos dizer, imaginemos, 20 medidas e dizer, olha, este ano nós implementamos 10, 15 ou as 20 medidas que eram propostas. O sistema de informação de justiça irá trazer algum conforto, por exemplo, para os advogados, porque quando o cliente dirige ao advogado e diz, meu caro, eu já estou há 2 ou 3 anos ou 4 à espera de decisão, você não está a fazer nada. E o advogado o que é que faz? Normalmente o advogado, na presença do cliente, elabora lá o pedido de aceleração processual e manda para o tribunal. O tribunal, muitas vezes, não reage aos pedidos de aceleração processual ou às vezes tem reações adversas. Agora que o processo não mexe. Então, com o serviço de informatização judicial, será mais fácil o cliente, ok? Você, na hora, em tempo real, pode mostrar ao seu cliente, olha, aqui está o processo, veja lá, desde o mês tal o juiz ou o oficial tocou no processo, mas desde essa altura não houve reação. Porque o impulso processual é dado pelos advogados, mas depois há uma outra parte importante que é a parte dos operadores dos tribunais ou das procuradorias. E aqui voltamos novamente à questão que é, as pessoas têm que mudar o seu drive, né? Nesse momento que estamos, as pessoas já estão mais digitais, mas a estatística diz que ainda há muitos cabo-verdianos que não estão na era digital. Isso significa que quando os relatórios dizem que há juízes ou procuradores ainda reticentes em relação aos serviços de informatização da justiça, isso demonstra que ainda uma boa parte do capital humano não tem o drive certo para se trabalhar com as novas tecnologias. Muito bem. Não sei, Dr. João Medina, se é essa também a sua leitura, e é verdade, o relatório do Conselho Superior de Magistratura Judicial faz referência a alguma resistência por parte dos juízes, dos magistrados, em relação a essa questão das novas tecnologias de informação e comunicação. De todo modo, aqui vale a pena saber de que forma é que este sistema pode contribuir para a celeridade processual, para a tramitação, no fundo, ou para dar essa resposta rápida aos cidadãos. Muito bem. Carlos Santos, vamos ver uma coisa. A medida em si, portanto, o próprio sistema, da forma como foi concebido da informação da Justiça, é de aplaudir. Portanto, só vem, de facto, contribuir para a celeridade processual e vem a contribuir mais do que a celeridade processual para a aproximação dos intervenientes processuais. Isso, obviamente, é tudo de salutar e só contribui positivamente para o processo, mas vamos ver, é preciso termos a noção da nossa realidade. Portanto, há um timing para tudo, acima de tudo. Portanto, eu às vezes quando ouço falar da questão da informatização da justiça e nomeadamente na vertente da implementação desse sistema, lembro-me que há uns anos, quando ainda era estagiário, e durante esse período tive contacto com vários advogados, alguns deles já na idade da reforma, mas ainda no ativo, que redigiam as suas peças processuais ainda à máquina de escrever. Portanto, com o barulho característico dessas que hoje em dia são autênticas relíquias. Atenção, não estamos a falar de há 30 anos atrás. Estamos a falar de há 13, 14 anos atrás. Hoje em dia, a nossa realidade é que muitas das secretarias judiciais, muitas vezes, não têm e-mail institucional sequer. Alguns aparelhos de fax não funcionam. Ou por falta de toner, ou por estar avariado. Isto num contexto em que a lei processual permite a apresentação em juízo de articulados e requerimentos por esta via.
Portanto, a situação que nós temos do plano normativo e a situação que se verifica em algumas secretarias judiciais, efetivamente, é completamente distinta. Se nós conseguirmos colmatar estas falhas, eu não tenho dúvida, porque, vamos ver, o cabo-verdiano adapta-se facilmente a uma grande diversidade de situações. Portanto, por natureza, desenrasca-se, aprende, assimila outras línguas facilmente. Isso não me causa preocupação. Agora, o problema é da implementação da informatização da justiça nas nossas instituições, efetivamente, judiciais e sem ser, de Santo Antão à Brava. No dia em que isto for uma constatação, estou em crer que sim, o sistema de informatização da justiça produzirá os seus resultados desejados e contribuirá sobremaneira para a celeridade processual. Muito bem, já estamos a caminhar então para a reta final desta nossa conversa. Em instantes falávamos aqui na questão dos estudos sobre a justiça em Cabo Verde, o estudo de 2002, o estudo de 2017 e tudo aquilo que vem nos programas dos sucessivos governos. Há aqui uma resistência, um deixar andar no fundo no sentido de implementar as reformas. Já aqui falamos em algumas medidas, os tribunais, a inspeção judicial, os tribunais de pequenas causas, mas também os tribunais de execução de penas. Não sei, doutora Sofia de Oliveira Lima, se consegue explicar porque é que essa relutância, essa dificuldade em implementar essas reformas, inclusivamente no próprio programa do Governo e já em relação ao debate sobre o estado da justiça que vai acontecer na próxima semana, um dos aspectos aí colocados no programa do Governo é que ia-se criar, através de lei, uma resolução que passasse a condensar, digamos, as recomendações saídas do debate sobre o estado da justiça. Depois havia uma comissão para fazer o acompanhamento e o seguimento da implementação disso tudo. Quem está a falhar aqui nesse circuito? É verdade, Carlos Santos, falha alguma coisa, e o que foi dito na audição parlamentar que há dias tive relativamente ao Estado da Justiça é que pelo menos a comissão a comissão especializada, a Comissão Parlamentar sobre Direitos Constitucionais, Direitos Fundamentais, a primeira comissão, assim como o Conselho Superior da Magistratura Judicial, deviam ter um acompanhamento efetivo e concreto, permanente da implementação dessas medidas dos diversos programas e estudos e também indicar essas dificuldades. E indicando essas dificuldades, ou sabendo se é falta de vontade ou se há dificuldades estruturais substanciais, ver se eventualmente pode existir ou não responsabilização. Porque esses estudos custam dinheiro, faz-se um levantamento, a sociedade tem uma expectativa, a justiça, como viu, os nossos ouvintes foram claros, com mais ou com menos emoção, mas cada um retratou a realidade em que vive e temos as soluções, como dizem, está tudo dito. Os ouvintes disseram, os meus colegas disseram, as soluções foram elencadas, estão com base em estudos e é preciso, se é de responsabilizar, ou ver se pode ser também uma questão de prioridade de cada governo. Mas é preciso... Mas quando a gente ouve as audições parlamentares e o próprio debate parlamentar, ficamos com essa ideia de que há aqui puxar ou empurrar de culpas e de sacar de responsabilidades a outra. O governo diz sim, mas esse aspecto é dos conselhos superiores de magistratura, depois são os conselhos que dizem sim, nós estamos à espera do governo, até para contratar juízes. E enquanto isso, a sociedade é que fica sem uma justiça que deseja e que está prevista como uma justiça boa. Deve-se ultrapassar esses ambientes de culpabilizar o outro e sim focar no que é resolver. Por exemplo, Portugal tem conseguido ultrapassar os seus problemas relativamente à morosidade e uma iniciativa muito boa que teve ultimamente foi formar conselhos de comarca. Esses conselhos de comarca são constituídos não só por magistrados, advogados, mas também por pessoas da sociedade civil, que temporariamente reúnem-se, fazem o levantamento das dificuldades e, através das suas atas, consegue-se ver onde é que está o mal. E vendo onde é que está o mal, estando a sociedade
sociedade civil envolvida, mas de uma forma mais institucional, através desses conselhos, consegue-se então dar o passo da efetivação. Tira-se da política, da responsabilidade partidária, a responsabilidade de realmente fazer o diagnóstico. Então, temos é que encontrar uma solução. Lá está, Portugal encontrou essa, que parece que está a funcionar. Aqui é uma solução preconizada, que é a criação de uma bolsa de juízes, e há uma outra também de se colocar, pelo menos nos tribunais de maior movimento, retirar, no fundo, aos juízes essa carga administrativa de estar a gerir e colocar administradores. Exatamente. É outro aspecto relativamente ao qual a Ordem se tem pronunciado. O juiz não tem vocação para gestor. O juiz devia estar no seu gabinete a decidir processos ou a fazer julgamentos. Já é tempo de termos gestores judiciais. Penso que foi no estudo de 2017 que isso ficou reafirmado. Tirar o juiz a carga da gestão de material e de recursos humanos e deixá-lo decidir, fazer justiça. Esse conselho que eu disse que já há em Portugal não há muito tempo e que já surtiu resultados positivos relativamente à celeridade judicial, também prevê uma figura de administrador judicial. Mas quem é que ia colocar administradores? O governo ou os conselhos superiores? Senão nós pomos em causa aqui a independência, a autogestão das magistraturas. Sim, nós temos um avanço muito grande relativamente a outros países, é de ter um conselho com autonomia financeira e administrativa. O nosso poder judicial, como está plasmado na Constituição, é independente. Portanto, o Conselho Superior da Magistratura Judicial é que devia ter essa incumbência de tratar da questão da gestão processual. Mas tem que ter os recursos financeiros. Sempre os recursos, mas a dona Bela Guiar diz que só se pede dinheiro, mas sem recursos não se consegue fazer nada. Foram recrutados 16 juízes, mas o impacto desse recrutamento vai ser daqui no mínimo a médio prazo. Até lá ainda vamos ter esses problemas todos. Há necessidade de colocar mais juízes no Tribunal da Relação, já foi constatado. A lei última da Organização Judiciária de julho de 2019 aumentou para mais juízes da segunda instância, mas para ser-se juiz da segunda instância é preciso ser juiz de primeira classe e ter 6 anos de exercício. Onde é a questão? Não há. Portanto, é preciso recursos, sim, recursos humanos, recursos materiais, mas é preciso exigir, é preciso responsabilizar quando os resultados estão aquém desses recursos. Dr. João Medina, como é que se explica que medidas preconizadas no estudo de 2002 estejam ainda por implementar? Eu só consigo encontrar uma justificação. Quer dizer, não há vontade para o fazer. Essa vontade pode ser, em alguns pontos, não só o motivo para não os implementar, a falta dessa vontade. Talvez, em alguns pontos, para além disso, também haja questões aí de restrições orçamentais. Agora, há muita coisa que se pode fazer. Há muita coisa que a lei já prevê. Pegando aí no ponto que a doutora Sofia falava há pouco, a questão dos administradores dos tribunais já está prevista na lei. Portanto, a lei que define a organização, a competência e o funcionamento dos tribunais judiciais, que aliás foi alterada e republicada muito recentemente, em julho deste ano, salvo erro, já prevê a figura do administrador. Portanto, no plano normativo, em larga medida, as soluções estão dadas. Agora, obviamente que é preciso os organismos responsáveis e com a alçada sobre esta matéria, pegar e fazer. Encontrar recursos do Estado para o fazer. Porque nós não podemos ter um plano normativo, que muitas vezes, infelizmente, se verifica, completamente distinto da nossa realidade. E isto, em muitos pontos, quem paga a fatura, como disse e bem a doutora Sofia, é o cidadão. Portanto, aqui há que, efetivamente, penso eu, suspender um bocado esta moda de fazer estudos e relatórios e levantamento de informação e diagnosticar os problemas para efetivamente implementar as soluções. Implementar as soluções em prazo. Dentro da dotação orçamental para a área da justiça, há que encontrar verba para isto, há que se apostar em recursos humanos, há que dar formação, em primeiro lugar, aos já existentes, como eu referi há pouco, antes da contratação de novos, porque, vamos ver, as secretarias também têm, fisicamente, logisticamente, uma dimensão. Há secretarias judiciais de determinados, por exemplo, juízes cíveis, que não podem comportar mais do que uns
X número de pessoas, porque, quer dizer, é preciso ter a noção da realidade também dos nossos tribunais e dos espaços em que os nossos tribunais funcionam. Por exemplo, falando um bocado aqui da situação dos advogados, há muitos tribunais que não têm sequer uma sala de advogados, não têm um espaço onde o advogado possa, em cumprimento do que está consagrado na Constituição, reunir-se com o seu cliente. Portanto, obviamente, isso é um direito constitucional. Portanto, a prerrogativa que o Constituinte tem de se aconselhar com o seu advogado em condições que não comprometam o segredo e o sigilo profissional como estão previstos na Constituição. Ora, nem em todos os tribunais é possível fazê-lo. Portanto, não estamos à espera de contratar ou duplicar o acervo de pessoas numa determinada secretaria, porque, quer dizer, depois acabamos por ter um número de pessoas para trabalhar nos processos, mas depois não têm os meios nem têm a logística para isso. Eu penso que deve ser feito e implementado caso a caso, porque nós temos uma grande diversidade de comarcas, quer em relação à natureza dos processos, quer em relação à dimensão das secretarias, quer em relação ao acervo de recursos humanos. Há que ir tribunal por tribunal, secção por secção, juízo por juízo, e fazer, de facto, um levantamento de onde é que estão as falhas e qual é que é a solução para combater essas falhas no quadro já da legislação aprovada e em vigor e já dos estudos publicados e socializados na sociedade. Doutora Hernani Soares, também queria ouvir a sua posição em relação a esta questão. Há várias medidas preconizadas há vários anos que não saem do papel. Já agora perguntava-lhe se esse plano estratégico que já foi elaborado ou vai ser elaborado pelo Conselho Superior de Magistratura Judicial pode resolver ou contribuir para a redução da morosidade. Olha, passados 17 anos das recomendações de 2002, de facto é lamentável, não é aceitável, passando 17 anos, que não temos ganhos palpáveis para dizer que já a morosidade é um resquício do passado. Ora, se nós olharmos atentamente para os estudos, os relatórios, vamos ver que a capacidade de resposta não ultrapassa os processos que entram. Portanto, imagino que entra 300 processos e normalmente são resolvidos 300 por ano. Significa que vai ficar sempre processos no passado. Portanto, a meu ver, falta uma reforma efetiva. Falta também tornar os processos mais leves. E quando se torna um processo mais leve, ela torna-se consequentemente muito mais rápido. Falta também adaptar a nossa lei, a lei cabo-verdiana, à realidade de Cabo Verde. Nós temos leis, senhor jornalista, muito mais avançados do que as nossas pessoas e as nossas instituições. Nós temos falta de tribunais especializados. É só um exemplo, vemos. Nesse momento nós temos uma lei que está a ser muito socializada, que é a Lei de Falências. Nós não temos tribunais especializados para trabalhar a Lei de Falência, para responsabilizar as empresas que não cumprem as suas obrigações ou que estejam em situações de falência. Claro que se dá formação aos juízes, mas está a ver, uma formação de uma semana não torna o juiz nem o advogado um especialista na área de falências. Ou seja, há matérias que efetivamente demoram muito mais para que o juiz consiga estudar o processo em tempo, e isso é uma perda de tempo e uma perda de produtividade. Há juízes que trabalham, podem ter menos processos, mas quando formos ver, eles trabalharam processos demasiadamente complexos, mas que não estavam habilitados naquele momento para trabalhar naquele processo e por isso demoraram imenso tempo em preparar. Portanto, o número de juízes ou de procuradores que não são especializados é gritante, né? E isso faz com que também acaba, consequentemente, a termos muitos processos pendentes. Mas também é preciso sublinhar que falta premiar quem é eficiente. E isso não é dito em nenhum momento. Nós não premiamos juízes, procuradores que fazem bem o seu trabalho. E sabemos todos que os juízes e os procuradores também são pessoas. Portanto, as pessoas precisam de estímulos, as pessoas precisam de ser premiadas, reconhecidas, para também poderem dar o seu melhor. Já vimos que eles efetivamente tentam dar o seu melhor quando se vê que os processos que entram vão sendo resolvidos, mas o passado é que fica. E por isso nós dizemos que é preciso que agora que vão entrar cerca de 16 magistrados novos, que se
afeta esses magistrados novos, então, para resolver o passado. Ora, veja o seguinte, se você entra num gabinete e encontra 500 processos pendentes, mas todos os dias entram processos novos, é evidente que nenhum juiz ou procurador que tenha 500 processos para trás vai conseguir, quando hoje entram 2 ou 3 processos, para ele parar esses novos e ir olhar o passado. A tendência é ir seguindo a dinâmica da vida. Por isso, se o Conselho não conseguir efetivamente atacar o passado, nunca a morosidade vai terminar. Podemos ter sistemas, podemos ter mais juízes que, se não for atacado o passado, nada disso vai trazer efeitos práticos. Muito bem, vamos então terminar. A Ordem também tem uma proposta, uma sugestão, no fundo, que seria alterar o regime das férias judiciais. 45 dias na ótica da Ordem dos Advogados é muito tempo. Essa paralisação prejudica o movimento processual. Acha que haverá abertura para se reduzir esse tempo dedicado às férias judiciais? Não sabemos se haverá abertura, mas que é um facto, é um facto. Está mais do que constatado que a morosidade é um problema grave. E quando temos, num contexto do problema grave, que é a morosidade judicial, e temos férias de 2 meses, de 45 dias, é muito. De 2 meses passou para 45 dias, mas é um tempo em que não se faz nada. Há turnos, mas os processos estão parados. Estão parados porquê? Porque estão de férias judiciais e só andam os urgentes. Portanto, neste contexto, no mínimo, deve-se reduzir para 30 dias, na nossa ótica, as férias judiciais, ou então dividi-las entre o verão, esses 30 dias entre o verão e o Natal, mas no contexto em que estamos, não nos podemos dar ao luxo de ter os tribunais e a justiça paralisada durante 45 dias seguidos. Portanto, é reduzir o tempo de férias e aproveitar o tempo para pegar nos processos que lá estão acumulados. Como disse o meu colega, atacar o passado para poder então criar condições de começar a resolver e das soluções serem efetivamente concretizadas e terem impacto prático e a sociedade sentir, para que num próximo programa, para que no próximo ano já se comece a sentir algum impacto do que nós estamos a dizer todos os anos. Muito bem, vamos terminar a mesma. É uma questão que está na atualidade e que foi trazida precisamente por causa da substituição, obviamente que o mandato terminou, do Procurador-Geral da República. Há algumas vozes na sociedade que dizem que é chegado o momento de se alterar essa forma de nomeação do Procurador-Geral da República, e alguns juízes também do Tribunal Constitucional, que não faz sentido que o Governo nomeie, digamos assim, o Procurador-Geral da República. É nomeado pelo Presidente da República sob proposta do Governo. Se não se deve alterar esse figurino? Bem, esse figurino está plasmado desde 2010 e foi considerado uma virtude dessa revisão. A meu ver, mais premente do que o Procurador-Geral da República, e já vou explicar porquê, é o Tribunal de Contas. Eu concordo que o Tribunal de Contas deve ser completamente autónomo, não deve ter nenhuma espécie de ligação com o Governo, nomeadamente na sua fase de nomeação dos juízes, do Presidente e desses todos, porque senão torna-se uma incongruência. É uma incongruência, um tribunal que vai fiscalizar as contas públicas, vai julgar por casos de contas públicas, estar indexado de alguma forma, ainda que seja por uma mera nomeação ao Governo. Não tenho dúvidas relativamente ao Tribunal de Contas. Relativamente à figura do Procurador-Geral da República, começo por dizer que, na minha ótica, o Procurador-Geral da República deve ser sempre um magistrado do Ministério Público. E deve ser um magistrado do Ministério Público que já tenha dado provas da sua competência e do seu percurso. Este é um ponto assente. Quanto à nomeação, eu não vejo, há muitos sistemas noutros países em que são nomeados pelos seus pares. O Dr. Geraldo Almeida há dias dizia que não faz sentido. De facto, este modelo atual. É a opinião do Dr. Geraldo Almeida, não é por aí que acho que há o problema. O nosso sistema prevê um regime mais ou menos equilibrado, digamos assim. E pode ficar aqui alguma suspeição de que o Governo acaba por escolher uma pessoa que seja mais dócil, mais próximo. Mas isso é começar com pressupostos de suspeição à partida. Eu não creio que a nossa Constituição parta de suspeições. A nossa Constituição prevê o Governo propor, o Presidente
Presidente da República nomear. Nem sempre o Governo e o Presidente da República são da mesma cor política. Não se pode partir do princípio que o Presidente da República vai nomear uma pessoa obediente, uma pessoa que não tem condições. Porque se nomear uma pessoa obediente, todos os demais procuradores vão estar nessa linha, porque é o Procurador-Geral da República que vai nomear os demais. Portanto, não me parece que seja um ponto crucial, só eu ressalvo que, na minha opinião, o PGR deve ser um magistrado do Ministério Público. Muito bem, só me resta então agradecer a vossa presença, a participação aqui neste espaço público, doutora João Medina, que participou neste programa a partir dos nossos estúdios Adelino Ramos, na Ilha do Sal, o doutor Hernani Soares, que também é candidato a bastonário da Ordem dos Advogados. Recordo que as eleições vão acontecer no dia 15 do próximo mês, e a doutora Sofia de Oliveira Lima, que ainda é bastonária e que naturalmente terá parece-me, o seu último ato enquanto bastonária na abertura do novo ano judicial. Portanto, eu queria agradecer a vossa presença aqui e os contributos que trouxeram para este debate sobre a situação da Justiça. Na próxima semana, naturalmente, cá estaremos com outro tema em debate neste espaço público. A continuação de um ótimo dia. Espaço Público, a análise e o comentário dos temas que marcam a agenda informativa. Sábado das 10 ao meio-dia, informação de qualidade, melhor democracia. Espaço Público com Carlos Santos.